Boa noite, irmãos. Alegria de poder estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor. Dessa vez, o pastor Enoque está com os irmãos da Igreja Batista de Nova Jerusalém, na Zona Leste, a igreja que o irmão dele é pastor. Esse convite havia sido feito há um tempo atrás, então ele aproveitou a oportunidade do fim das férias dele para estar com aqueles irmãos. Então, tenho esta oportunidade, essa noite, de falar aos irmãos. E os irmãos devem ter visto no papel, no material que a gente divulgou, que o tema dessa noite é a morte do mal na praia. E eu gostaria de começar falando exatamente sobre a existência do mal. Será que existe algo mais evidente do que a existência, a presença do mal no universo? A sua existência se manifesta em todos os níveis da experiência humana. Nós podemos até discutir a sua origem, mas apenas alguém dominado por talvez um otimismo ingênuo ousaria dizer que ela não existe, ousaria negar a sua realidade. O mal, ele é real, ele é severo, ele é sombrio, ele é cruel. Nós percebemos o mal em todas as estruturas onde se manifesta a injustiça, nas relações corrompidas pelas explorações do próximo e na ausência do temor a Deus. Em certo sentido, nós podemos afirmar que a história da humanidade, ela também é a história entre o confronto do bem e do mal. E um exemplo claro disso é encontrado em uma das histórias, uma das narrativas mais conhecidas da Escritura. A história do povo hebreu no Egito. O povo de Israel, ele foi escravizado no Egito por aproximadamente 400 anos. Gerações e gerações inteiras viveram sobre um regime de escravidão, opressão, humilhação e violência na terra do Egito. O Egito simboliza o mal na forma de uma dominação esmagadora. Israel, por sua vez, não simboliza exatamente a bondade, não simboliza uma superioridade moral, mas um povo que foi alcançado pela graça soberana de Deus e escolhido por sua misericórdia, separado para viver em devoção ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E depois desse período de escravidão, Deus levanta Moisés e por meio dele confronta Faraó. Faraó, mesmo diante de pragas e mais pragas que atingiram a criação, a economia, a saúde e o poder do Egito, Faraó mantém o seu coração endurecido. E somente após a 10ª praga, a morte dos primogênitos, é que ele autoriza o povo de Israel a sair ali do Egito. Mas hoje nós falaremos sobre o mal e nós temos que saber que o mal, ele não se contenta em perder espaço. Faraó, depois de alguns dias, volta atrás da sua decisão e decide novamente perseguir a Israel. Então o povo se vê encurralado. À frente, o Mar Vermelho, à esquerda e à direita não havia saída, e atrás vinha o exército mais poderoso daquela época. Irmãos, eu queria dar esse panorama inicial para dizer que nós chegamos a esse ponto onde a história é contada em Êxodo 14. Êxodo 14. E em Êxodo 14 nós encontraremos o desfecho dessa história. E eu gostaria de ler com os irmãos
o desfecho dessa história. Assim diz a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento oriental que soprou por toda aquela noite. Fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as terras foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigia da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram encontrados. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Vamos orar? Senhor Deus, Tua palavra foi lida, ó Pai, e nessa história aqui nós encontramos a verdade, ó Deus. Que essa não seja apenas uma história antiga, ó Pai, mas seja a Tua palavra revelada e aquilo que o Senhor quer ensinar para nós essa noite. Te pedimos iluminação e esclarecimento, ó Deus. Entendimento da Tua parte. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, essa é uma narrativa muito conhecida. E provavelmente muitos aqui conhecem essa história desde criança. Pelo menos os que foram criados na igreja conhecem essa história desde criança. Quando criança, eu li e ouvi e assisti essa história, e o que me impressionou foi as águas serem abertas e formarem muros
né? O grande milagre da abertura do mar. Mas recentemente, o ano passado, quando eu reli esse texto, algo diferente me chamou a atenção nessa passagem. Especificamente no versículo 30. Eu vou reler esse versículo para os irmãos. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E me chama a atenção mais especificamente a expressão Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Irmãos, aqui nós, na narrativa, estamos diante do nascer do sol em uma praia do Mar Vermelho. E o nascer do sol na praia, em qualquer praia que seja, ele costuma ser uma cena muito bonita. Mas, naquela manhã, especificamente, não foi isso que os israelitas viram ao olhar para trás. Ao olhar para trás naquela manhã, eles viram apenas corpos afogados. Corpos espalhados por aqui e por ali, sobre a areia da praia. Para Israel, aquele dia foi um grande momento. Foi o fim de um período assustador na história do povo. Foi um amanhecer diferente, um amanhecer de alegria, que pôs fim a uma noite longa de escuridão no cativeiro do Egito. E essa alegria que é tão cantada nas canções, tão cantada inclusive nos salmos, ela não é uma celebração pela morte daqueles homens. Não é uma celebração porque aqueles corpos estavam espalhados pela praia. Mas a celebração, é o dia de alegria, porque a justiça de Deus finalmente foi manifesta. O juízo que põe limite a esse mal e mostra a fidelidade do nosso Senhor às suas promessas. O significado dessa história, ele não está no afogamento dos soldados egípcios. Porque nós não devemos nos alegrar com a morte de ninguém e nem com a derrota de nenhum ser humano. Essa história ela aponta, na verdade, para a morte do mal. Ela é um lembrete do nosso Deus, do que Ele é capaz de fazer. E nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos os motivos pelos quais nós podemos ter a esperança de que um dia nós também veremos o mal morto na praia. Em primeiro lugar, primeiro ponto que eu quero destacar é que nós veremos o mal morto na praia, pois o mal não prevalece. À primeira vista, essa afirmação ela pode ser um pouco contraditória. Como eu disse, o mal permaneceu em Israel por 400 anos. Então, como eu posso dizer que o mal não prevalece se Israel sofreu por 400 anos? 4 séculos de escravidão parecem provar o contrário. Mas o Êxodo nos ensina que duração não é sinônimo de soberania, que o mal pode parecer dominante, mas nunca está no controle de toda a história. Quando Deus entra em cena, a ordem do mal começa a ser ferida, começa a ser desfeita. E nós lemos no início do livro de Êxodo o envio das pragas. Água transformada em sangue, a terra tomada por pragas, os animais morrendo, doenças, destruição, escuridão e, por fim, a morte dos primogênitos. Cada uma dessas pragas é uma declaração clara de que o mal não governa sobre o mundo. É Deus quem governa. O Egito não manda na criação. É Deus quem manda. É Ele quem tem o controle de todas as situações. E mesmo diante de tudo isso, de todas essas pragas, o coração de Faraó, ele ia permanecendo endurecido. A cada praga,
Você lê no final ali da passagem que o coração de Faraó permanecia endurecido. E nem mesmo a morte do seu próprio filho foi suficiente para produzir arrependimento verdadeiro. Isso nos ensina algo profundo. O mal, ele carrega em si uma teimosia suicida. Ele insiste em resistir a Deus, mesmo quando já está derrotado. Essa história ela nos ensina a ter paciência, mas ela ensina também que nós não devemos ser passivos. Durante esse período, Israel clamou ao Senhor. E quando levantado, Moisés falou com autoridade. Ele falou com autoridade porque ele havia sido enviado pelo próprio Deus. E nós também somos chamados a não cruzarmos os nossos braços diante da injustiça. Nós somos chamados a clamar, a confiar no tempo do Senhor e agir com obediência, sabendo que é Deus quem governa tudo. Sabendo que Deus continua governando e tendo o domínio de toda e qualquer situação. O êxodo, a saída do povo do Egito, nos ensina que o mal ele pode durar por muito tempo, mas ele tem um prazo de validade. No fim, ele não prevalece, porque Deus não abandona o seu povo. Em segundo lugar, nós podemos afirmar que veremos um dia o mal morto na praia, porque o mal carrega em si sua própria destruição. O mal carrega a sua própria destruição. Quando Israel estava diante do Mar Vermelho, não havia mais necessidade de outras mortes. A liberação já havia sido concedida. Se o Egito aceitasse a derrota, nenhum soldado teria morrido. Nós não teríamos o registro de Moisés de que haviam corpos na praia do mar. Mas o mal, ele é insistente. O mal, ele não se satisfaz. O mal, ele busca controle. O mal, ele busca vingança. O mal, ele não abre mão facilmente daquilo que ele acredita está sob o seu poder. O coração endurecido de Faraó o conduziu exatamente para o lugar da sua destruição. Observe que não é Deus quem arrasta o exército egípcio para dentro do mar. É a obstinação de Faraó que faz isso. O mal, ele tem esse poder de criar o cenário da sua própria destruição, da sua própria queda. Quem vive buscando contenda acaba cercado de conflitos. Quem constrói a vida sobre mentiras vive com medo da verdade. Quem rouba vive desconfiado de tudo e de todos. Quem persegue o outro acaba consumindo pela própria amargura. Quem entra no Mar Vermelho para perseguir o povo de Deus acaba morto e seus corpos na praia do mar. O mal, ele promete poder, mas ele carrega escravidão. Ele promete liberdade, mas ele produz apenas medo. E queria destacar que o mesmo mar que abriu para o povo de Deus, ele acaba se tornando sepultura para os egípcios. Então não é o lugar onde nós estamos, não são as circunstâncias, mas o mal, ele carrega em si a semente da própria destruição. O mal sempre parece forte, mas é instável. Ele se alimenta da sua própria destruição. Por isso nós podemos ter esperança que mesmo quando nós não temos a força, recursos ou poder para enfrentá-lo, ele não vence. Ele morre na praia, porque ele carrega em si a sua própria ruína. Terceiro lugar, irmãos, eu queria destacar que nós veremos o mal morto na praia
pois Deus, Ele é um Deus poderoso para derrotá-lo. E este é o motivo principal de que um dia nós veremos esse mal destruído, derrotado. E chegamos aqui, nós precisamos nos atentar para evitarmos dois erros. O primeiro é um otimismo superficial, como se a derrota de um mal específico significasse que todo o mal já está eliminado. O reino de Deus, ele ainda não se manifestou em sua plenitude. O pecado, ele continua presente no mundo. O segundo erro é de pensar que Deus está ausente. O Deus das Escrituras, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que lançou esse mar contra o exército do Egito, ele permanece ativo. Ele é quem governa ativamente a história desses 3.500 anos, desde da abertura do Mar Vermelho até hoje. O mal, ele não morre na praia por causa das nossas forças, da sabedoria humana, de esforços humanos, mas ele morre, ele é destruído, porque o nosso Deus é soberano. E nós vemos que não é porque Israel teve o poder de destruir o exército egípcio, mas porque o Senhor pelejou por Israel. Foi o Senhor que se colocou à frente, trazendo escuridão para os egípcios, trazendo luz aos hebreus. Foi por causa dessa atitude do nosso Senhor que Israel garantiu a sua vitória. Essa vitória, ela aponta para algo maior. A derrota decisiva do mal acontece na cruz. Aquilo que parecia a maior vitória das trevas foi, na verdade, o início do seu fim. Na cruz, Cristo, ele desarmou os principados e as potestades. O mal ainda se move, como eu disse, mas já foi condenado. Ele resiste apenas a seu destino final. Nós vivemos numa era em que nós normalmente chamamos de sim e ainda não. Nós vivemos o reino do Senhor, mas ainda não em sua plenitude. E durante esse período que nós estamos aqui, nós temos que ter ciência de que Deus não ignora o sofrimento do seu povo. Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe que nós somos atingidos constantemente pela força do mal. Por isso, enquanto a vitória não se manifesta plenamente, Ele é quem nos sustenta. Ele nos dá graça para suportar as provações, é Ele que nos dá forças para caminhar, e Ele é a esperança para nós prevalecermos, para nós continuarmos. Gostaria já de partir para a conclusão e o fechamento da mensagem de hoje. Até aqui nós falamos do mal como uma realidade histórica e estrutural. Mas nós vemos em toda a Escritura que isso vai além. O mal, ele também habita no coração humano. A raiz do mal é o pecado. Nós não podemos tirar a ciência disso. Nós não podemos negar isso. O maior problema da humanidade não é apenas o mal ao nosso redor. O maior problema da humanidade é o pecado que habita no ser humano, o pecado que está em nós. E nós, todos os dias, a cada instante, temos que ter a consciência de que nenhum de nós somos capazes de nos libertar sozinhos dessa escravidão, das amarras do pecado. Por isso, a história do Êxodo, ela aponta para algo maior, como eu disse. Nós veremos toda a Bíblia apontando para algo maior. E algo maior é Cristo. Assim como Israel estava encurralado com o Mar Vermelho à sua frente, nós também estávamos mortos em nossos pecados, encurralados por Ele.
Mas Deus enviou um libertador muito maior que Moisés. Jesus Cristo é o verdadeiro êxodo. Ali na cruz, o nosso Deus, ali na cruz estava Jesus, e aos olhos do mundo, o mal parecia que venceu na sexta-feira. Mas a verdade é que o mal foi condenado. A culpa do povo foi paga e a vitória definitiva foi assegurada em Jesus Cristo. No domingo, nosso Deus ressuscitou, colocando fim a essa agonia. A história caminha para um final que nós podemos acreditar na descrição que está em Apocalipse 21. Um dia em que não haverá mais dor, nem pranto, nem choro, não haverá mais injustiça, em que o domínio do mal ele cairá por terra. O que vimos no relato da passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho foi um sinal do que será o fim, e será uma realidade plena. A pergunta que eu gostaria de deixar para os irmãos refletirem essa noite é: de que lado estaremos? De que lado nós estaremos? A única segurança que nós temos não está nas nossas obras, irmãos, não está nas nossas forças, mas está em Cristo. A esperança cristã verdadeira não é que venceremos o mal por nós mesmos, mas é que Cristo ele já venceu esse mal por nós na cruz. Hoje nós ainda vivemos, como eu disse, um período de travessia. Nós caminhamos, mas nós podemos caminhar com confiança plena de que Cristo é quem reina e de que um dia nós veremos de uma vez por toda o mal morto na praia.